Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí na verdade, hoje é a 19ª aula. Na aula passada eu tinha falado 19ª, foi a 18ª e hoje é a 19ª. Tudo bem com todos vocês? Tudo bem. Que Deus esteja abençoando. Esta aula está sendo gravada, tá bom? E vamos lá. Nós estamos preenchendo aí na apostila alguns campos, né, acompanhando, e a gente está falando da igreja. A igreja que Deus prometeu desde o Antigo Testamento. Então, assim, durante a era patriarcal, é o primeiro período lá da história da humanidade, Deus já começou desde ali o propósito dele em relação à igreja, certo? Então, quando Adão pecou, então nós olhamos lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, então ali Deus já está falando sobre a vitória de Cristo, né, a vitória de Cristo sobre Satanás na cruz. E ali Deus já estava ali, já colocou na ideia de montar a igreja. Então, Deus já vem preparando o povo desde lá de trás sobre a igreja. Então, nós vimos aí que Deus escolheu um povo, ele formou uma nação, a nação judaica, deu a lei para esse povo, com o propósito do quê? Que através dessa nação, Deus abençoaria todas as outras nações. Então, nós vemos aí no decorrer da história, todos esses fatos, esses acontecimentos aí, e o agir de Deus no dia a dia do povo, né? E agora a gente está falando aí sobre a igreja. Então, a igreja profetizada aí. Na aula passada, nós terminamos aí lendo o livro de Isaías e Miqueias, duas passagens. Nós vimos que os dois profetas praticamente profetizaram, falaram do mesmo acontecimento, quando que a igreja seria instituída, nos últimos dias ali daquelas festas que acontecia, eram 50 dias de festa que acontecia lá em Jerusalém, e nesse período, que era após a Páscoa, nesse período, muitos povos, ou muitos israelitas, né, judeus que estavam espalhados pelo mundo ali conhecido, eles iam até Jerusalém para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, essa já era a intenção. Então, Deus usou o momento certo, o dia certo, para ele estar anunciando aí a sua vontade, certo? Então, assim, ia muitas nações para Jerusalém, além dos israelitas ou dos judeus, né? E eles iam para onde? A intenção deles era ir na casa do Senhor para ouvir o que Deus tinha para falar. E ali eles levariam aí para um período de 1 ano, depois no próximo ano estaria novamente em Jerusalém. Então já era de costume o povo ir para Jerusalém, uma vez por ano, principalmente na Páscoa, era na Páscoa acontecer isso daí, para ouvir o que Deus estava falando. Então, ali, muitos povos e nações estavam presentes, na onde? Na cidade de Jerusalém. Esses dois profetas, eles falaram dos mesmos acontecimentos aí que iria acontecer na cidade de Jerusalém. Muito interessante isso, né? Então, nós vimos aí quando dois profetas aí falaram, anunciaram o mesmo evento, isso confirma a palavra de Deus. Tudo bem até aí? 1 Timóteo, lá no 1 Timóteo também, nós vimos que ele fala, Paulo está falando para Timóteo sobre a casa de Deus. Vamos abrir essa passagem? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se a Marli quiser ler para nós, Marli, pode ler aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso. Então, veja bem, Paulo está falando que a igreja é a casa de Deus. A igreja somos nós, certo? E somos a casa de Deus. Deus habita dentro de nós, se a gente aceitar, deixar, né? Deus não vai forçar ninguém. É a mesma coisa assim, né? Quando a gente está orando por alguém,
ou algo específico, a oração é válida? É muito válida. Mas se a pessoa aceitar e querer receber a Deus, Deus vai fazer o trabalho. E Deus não vai forçar ninguém. Então, assim, a pessoa deve aceitar. Então, ele está falando o quê? Paulo está falando que nós somos a igreja, a casa do Deus vivo, como devemos proceder, né? É baluarte sobre a verdade. Então, é o nosso papel. Quando quando Jesus aí instituiu a igreja, o papel era o quê da igreja? O papel é que a igreja pega a palavra de Jesus e dá continuidade, e leva. Então, o propósito de Deus é isso aí, que a mensagem, a palavra de Deus, seja pregada no mundo inteiro através da sua igreja. Então, é nosso papel fazer isso. Então, a igreja é sempre descrita como a casa de Deus. Então, o povo já ia para Jerusalém com essa intenção, né? Lá não era a igreja ainda, era o templo, mas era reconhecida como a casa de Deus. Vamos lá para o livro de Hebreus. Um pouquinho para frente aí, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Aí lê para nós é o versículo 6. O que está escrito aí? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Isso. O que o escritor está dizendo aí? Tudo indica, né, que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, de acordo aí com a linguagem. Mas tem muitos outros autores. Isso, contradição. Não diria contradição, mas sim, estão atribuindo essas cartas a muitas outras pessoas também, mas pela linguagem, né, pela forma da escrita, pela forma das palavras aqui, tudo indica que foi Paulo. Eu Então, também creio. são comentam-se vários autores, né, ou seja, já sugeriram até então, porque é um livro que ele não se apresenta, então fica mais difícil, mas tudo indica que seja Paulo, tá? Então, os teólogos, a igreja sempre tem trabalhando assim, em cima do autor desse livro, seja o próprio apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo aqui que, apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo Filho, na casa dele, e muito interessante que ele coloca aqui no meio de duas vírgulas, né? Quem que é a casa? A casa Nós. somos nós. Ele coloca aí no meio de duas vírgulas ali para justamente deixar bem claro que a casa de Deus somos nós. Desde que nós deixamos que Deus habita em nossa vida. Ele habita mesmo. Então, a casa de Deus somos nós aí, olhando para a lacuna, né? Não sei se vocês aí imprimiram a apostila, mas a casa de Deus somos nós. Vamos para o livro de Lucas? Sim. Livro de Lucas, capítulo 17. Lê para nós o versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Isso. Vamos lá. Tem uma versão que fala que o reino está entre nós, né? Mas Jesus está dizendo que o reino está dentro de nós. Então, quando nós deixamos Deus, Jesus habitar em nossa vida, o Espírito Santo habitar, o reino já está acontecendo. Quando tem dois ou mais reunidos, aí o reino está entre, porque Jesus deixou bem claro, onde dois ou mais estiver reunidos, eu estarei no meio. Então, o reino de Deus está na onde? Dentro, está no nosso coração, está dentro de nós. Nós somos a casa de Deus. Então, Deus mudou tudo isso. Vamos lá. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 7.
Atos capítulo 7, o versículo 48. Pode ler para nós aí. Atos 7, versículo 40. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Isso. Então, veja bem, o que o profeta está dizendo aí? Que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, né? Então, Deus, ele está morando em onde? Em nossos corações, né? Então, para a gente preencher aí, Deus não habita em casa feita por mãos humanas, de acordo com a passagem. Então, nós vimos aí que a palavra de Miqueias e de Isaías, certo? Elas são as mesmas, e quando Deus fala com duas pessoas e mostram a mesma coisa, ele está confirmando tudo aquilo que ele vai fazer. Então, que ele já fez. Então, aí nós estamos vendo uma visão duplicada. Então, Deus já estabeleceu um fato aí, e hoje nós vimos que Deus cumpriu as suas palavras. Tudo bem? Até aí? Uhum. Vamos lá. Quando que a igreja, como a gente está vendo, falando em quando que a igreja foi estabelecida, o profeta Daniel, ele teve um sonho, nós sabemos, abre lá no Daniel capítulo 2, nós não vamos ler todo o capítulo, tá? E está dizendo, está informando para nós todo o capítulo, que seria o versículo 1 até o versículo 45. Então, nós vamos pegar alguns versículos, Daniel capítulo 2, são 45 versículos. E ali, o que acontece, tá? O povo, eles são praticamente escravos, foram dominados aí pelo rei Nabucodonosor. Então, e ali o rei ele tem um sonho, e Daniel acaba interpretando o sonho e dando significado do que seria. Então, o rei ele sonhou aí com os reinos. Então, ele começa assim, o versículo 1, acompanha comigo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, ele teve um sonho, perdeu o sono, não conseguia dormir, e ele gostaria de saber qual que era o significado desse sonho. Se o sonho era bom ou não para o reino dele, o que o sonho queria dizer. Então, eles já tinham isso em mente. Os povos desse período aqui, eles se preocupavam muito com sonhos. E Daniel, o que Daniel faz? Daniel pega e dá a interpretação, né? Transmite a interpretação que ele recebeu de Deus para o rei, falando aí de cada reino, então cada sonho. Lê para nós, vamos ler do versículo 36 até o 45. Fazer uma leitura aí corrida, depois a gente vai vendo os pontos. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro,
será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhes fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Isso. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo aí que Daniel está transmitindo aí, certo? O significado desse sonho, e que esse sonho significa. Mas vamos lá. Ele começa falando aí do primeiro reino, que é um reino de ouro, certo? Que é o reino do próprio Nabucodonosor. Então, ele está falando que os próximos reinos que viriam depois seriam mais frágil ou mais fraco do que o reino do próprio rei. Então, diante dessa situação, o rei já fica mais tranquilo. Opa, então, durante o meu reinado, eu vou continuar aí tranquilamente reinando sem nenhuma ameaça. Naquele período, os reis sentiam muitas ameaças, qualquer coisa para eles era uma ameaça. Eles tinham medo, né, de perder o seu reinado aí. Normalmente, quando o rei perdia o reinado, ele era levado preso, cativo, era morto. Então, essa era muito angústia. Então, Daniel está falando que o reino da Nabucodonosor, ele é um reino superior. Então, tem até a lacuna para preencher, se vocês quiserem preencher aí, ó, o reino de ouro é um reino superior, o reino Nabucodonosor. Em seguida, ele fala do reino de prata, que já seria um pouco inferior, tá? O que seria esse reino? Está até no versículo 39, né? Reino de bronze. E interessante no versículo 38, finalzinho, ele fala que no reino superior, Nabucodonosor é os cabeça. Então, a cabeça de ouro ali significa Nabucodonosor, que é o reino mais forte, superior. Os outros seriam bem inferior ao reino dele, certo? Então, o segundo ponto aí é o reino de prata, ele seria inferior, tá? No reino de prata, quem passou a dominar ali foram os povos Medo e Persa, tá? Então, eles começaram isso foi depois de Nabucodonosor, então seriam os Medos e o Persa. Então, a história conta isso daí, tá bom? Depois nós temos aí o reino de bronze, que ele acabou falando aí, deixa eu passar aqui, o reino de bronze, tá? Seria, assim, um reino dominador. Quem que estaria reinando aí? Os gregos. Tudo isso após Nabucodonosor. Então, seria um reino dominador, mas não seria forte igual o reino de Nabucodonosor, tá? Se vocês quiserem preencher aí. Então, foram os gregos. E ele aí fala sobre o reino de ferro, né? Seria um reino inferior, ferro misturado com barro, então um reino que poderia ser quebrado fácil. Ele está falando do reino dos romanos, né? Então aí nós vemos que durante o Império Romano foi quando Jesus veio e cumpriu a promessa que Deus tinha dado para o povo aí.
né? Foi no reino. E depois desse reino, Deus estabeleceria um reino que jamais seria destruído, né? Então seria aí a igreja, ele já estava falando da igreja, certo? Então aí, o reino de ferro, quem era aí a grande potência era os romanos. Porém, todos esses reinos foram inferiores ao reino de Nabucodonosor, tá? Todos eles foram inferior. Então, quando o rei ouviu esta esse significado do seu sonho, ele ficou com o coração mais tranquilo, com o coração mais alegre, mais, como se diz, satisfeito, né? Que realmente foi o que Deus mostrou para ele, que o reino dele seria melhor. Então, em seguida aí, ele acabou colocando Daniel e os seus amigos aí como governantes, nesse período aí. Tudo bem até aí? Então, nós vemos aí, tá? Então, os grandes impérios mundiais do Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. Então, nós vimos lá, o Egito era um grande império, foi quando Deus tirou o povo da escravidão que estava no Egito, tá? Quando que isso aconteceu? De 1600 a 1200 antes de Cristo. Tá? Então, essa contagem aqui cronológica, você vê que ela vai caindo, porque conforme vai chegando próximo à era de Jesus, quando Jesus, no primeiro século de Jesus, então vai diminuindo aí os anos, vai chegando próximo, vai diminuindo os anos. Tá? Então, o reino do Egito foi no período de 1600 a 1200 anos aí antes de Cristo. Nós estamos vendo aí 400 anos de reinado, o Egito. Eles eram a grande potência nesse período aí. Logo após, veio a Síria, né? Do ano 900 a 607 a.C. Então, depois do Egito, quem dominou o mundo foi os assírios. Em seguida, veio a Babilônia. Foi uma potência mundial também no período, mas é outro período, do ano 606 a 535 a.C. Então, porque sempre assim, um depois do outro, né? Porque era assim quando conseguia conquistar aquele reinado. Então, quando o Egito estava reinando, a Síria foi lá, conseguiu conquistar, venceu o Egito e ele se tornou a potência mundial, certo? Como nos dias de hoje, a gente vê aí que a potência mundial ainda continua sendo dos Estados Unidos. Estão sofrendo aí várias ameaças, sofre, porque sofre mesmo, mas ainda continua sendo aí a potência aí mundial hoje, né? A gente vê que está abalada, está tendo vários problemas, mas isso é o que acontece aí nos países, são os problemas. Depois do reino Babilônia, veio o reino Medo-Persa. Quando que isso aconteceu? No ano de 535 a 331 antes de Cristo. Veja bem que está chegando próximo ao reinado de Jesus. É que seria esse reinado aí superior que jamais seria destruído. Está lá no versículo 44. Versículo 44, né? Ela está dizendo que Deus suscitará um reino que não será jamais destruído, e que ele persistirá ou subsistirá para sempre. Tá? Então, para sempre, esse reino aí cristão. Ele estava falando da igreja, né? Quando Deus instituiu a igreja jamais iria acabar, até a volta de Jesus. Depois do medo persa vieram os gregos, foi a potência mundial no período, quando depois do medo persa, né, 330 a 146 anos antes de Cristo. E quando Cristo nasceu, quem dominava eram os romanos, que era o reino de ferro, de ferro e barro. Então seria um reino mais frágil, mais frágil. E qual foi o período aí? De 146 anos antes de Cristo, e eles dominaram até 400 anos depois de Cristo. Até 400 anos depois de Cristo. Aí.
Então, esses são os reinados, os grandes impérios mundiais do Velho Testamento. Os romanos aí pegaram a parte do Velho Testamento e outra parte, a maior parte do Novo Testamento. Foi quando a igreja foi instituída lá na cidade de Jerusalém, depois da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Então, abre comigo lá no livro de Joel. Livro de Joel. Joel, capítulo 2. Ainda vamos ler do versículo 28 até o 32. Quem gostaria de ler aí, pode ler. Marli está lendo para nós, né, Marli? Sim. Joel 2, do 28 ao 32. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Isso. Então, o que nós estamos vendo aí? Interessante que a gente vai ver quando nós chegarmos lá no livro de Atos, tá? O capítulo 2. Tudo isso que Joel está profetizando, está falando, está escrito aí, aconteceu lá no livro de Atos, certo? Quando Deus instituiu a igreja, quando Jesus instituiu a igreja, sendo cabeça, e ali o que acontece, tá? Aqui no Antigo Testamento, os velhos, os jovens, eles não tinham, eles não recebiam o dom de Deus para profetizar. Então, Deus escolhia aí homens na faixa de 30 anos até 50 e poucos anos para serem profetas. Homens com idades menores que 30 ou maiores que 60 anos já estava meio aposentado. E jovens demais também não estavam preparados. Então, Deus preparava aí homens, depois dos 30 anos eles começavam seus ministérios, os homens que foram escolhidos, os profetas que foram escolhidos. Por isso que Jesus também começou aí a jornada dele depois dos 30 anos de idade, tá? Porque era essa tradição, era isso que Deus conduzia, tá? Agora, o que acontece? Nós vemos que Joel está falando sobre esse acontecimento. Então, quando Deus fosse estabelecer aí este novo reino que jamais seria destruído, tá? Então todos, jovens, velhos, estariam incluídos aí nesse trabalho de evangelização, né, como profetas, né? O que é um profeta? O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e a transmite, seja para o povo ou para o próprio rei. Esse é um profeta, não é aquele que vai prever o futuro. É claro que a gente vê aí que Deus, para muitos profetas, Deus falou o que ele iria fazer lá na frente. Mas o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e a transmite. Então, o que está falando aqui? Que jovens, velhos, todos aqueles que tiverem interesse em se transformar e se tornarem cristãos, eles seriam capacitados para estar levando as mensagens também. Tá? Não seria apenas um homem específico, mas sim aqui Deus está falando que ele estenderia esse papel para todos, independente da idade, desde começar a entender as escrituras e para transmiti-la.
Então, vamos lá. Aí, ele está falando que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, todo ser humano que se tornar cristão, ele receberia essa capacidade para transmitir aí o evangelho. Tá? Então, o que quer dizer toda a carne? Vamos lá. Todas as pessoas, todos que se tornarem cristão, seriam capacitados para levar a mensagem. Tudo bem até aí? Vamos para o livro de Mateus. Hoje, eu vou fazer um direto, tá? Se vocês, né, claro, consentirem para a gente ganhar esse tempo, essas duas aulas que não teve. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 3. Vai ler para nós o versículo 1 e o 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isso, até aí. Então, veja bem. Aí, de repente, aparece um profeta. O povo já estava acostumado com os profetas. Então, assim, por isso que muitos deram ouvido aí ao João Batista. Estava acostumado. Até João Batista aí teve aquele período de 400 anos em silêncio que Deus ficou. Por quê? Porque o povo acabou anulando, cancelando a lei. Tá? O povo, a aliança, a primeira aliança, o povo cancelou através do quê? Da desobediência. Então, quando nós vimos esses reinos que tiveram essa potência mundial, foi por quê? Foi porque os israelitas desobedeceram as leis de Deus. E Deus deixou que eles fossem dominados por essas outras nações. Tá? Começando lá do Egito, né? Do Egito foi quando Deus formou o povo, mas aí depois do Egito veio os assírios. Então, dos assírios até os romanos, foi porque o povo desobedeceu a lei e Deus permitiu que eles dominassem os israelitas, tá? Por causa da desobediência. Então, o próprio Deus falou, ó, vocês cancelaram a minha aliança, porque vocês desobedeceram a minha aliança. Aí foi necessário Deus fazer uma nova aliança em Jesus. Então aí aparece João Batista pregando, anunciando. Então João Batista foi um profeta escolhido por Deus, pregando, anunciando. Ele vivia de um modo diferente da população do período dele, totalmente diferente, né? Então o povo reconheceu aí que ele era um profeta e muitos ouviram. E ele chegou falando o quê? Do novo reino. Então ele começa falando do arrependimento. Ele chama o povo para se arrepender novamente, para voltar para Deus. Então ele está levando a mensagem e ele anuncia, olha, o reino está próximo. Quando João Batista aqui começa a anunciar o reino está próximo, ele estava sob o domínio romanos. Tá? Então, os romanos aí, os sacerdotes da época fizeram um acordo com os romanos e eles permitiram que os judeus pudessem seguir as suas crenças, seguir os seus costumes, suas leis, desde que mantesse a ordem, porque quem comandava eram os romanos. Eles não queriam ser perturbados por nenhuma lei ou ordem aí que viesse. Então, se os romanos sentissem aí meio, como se diz, intimidados pelos judeus, eles agiam em cima, tá? E os líderes ali dos judeus, eles procuraram manter essa paz para não ter problema também com os romanos. Então, João Batista começa a anunciar que o reino estava próximo. Ele já começa a anunciar sobre o reino, sobre a vontade que Deus, né, já estava aí se declarando para o povo. Vamos lá para o capítulo 16, Mateus. A gente já viu as palavras de Jesus falando sobre a igreja. Mateus 16, versículo 18. Lê para nós. Hein?
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, então, opa, né? Então, Jesus está dizendo sobre o coração, sobre a vida de Pedro, ele estaria estabelecendo a igreja. E quando o cristão está junto, realmente ligado a Deus através de Jesus, Satanás não consegue mexer com ele. Satanás consegue mexer com as coisas ao redor, mas na vida dele, não. Por quê? Porque ele já está realmente ligado a Deus. Satanás vai mexer nos bens materiais, alguma pessoa ao redor que está aí com a fé meio fraca, ele acaba mexendo, mas com o cristão que está firme, ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder nenhum. Então, Jesus está falando que ele estaria edificando a igreja. Por quê? Porque Deus já tinha programado. Os planos de Deus, ele já ia estabelecer a igreja. E Jesus veio para edificar, como se fosse construir a igreja no coração de cada ser humano, certo? Já estava no propósito de Deus, mas Jesus veio edificar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Vamos voltar aí um pouquinho. Lê para nós. Mateus capítulo 4, versículo 17, acabou lendo, né? Não, leu 17, não leu não. Lê para nós aí, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso. João Batista começou a falar sobre o reino de Deus, que está próximo o reino de Deus, o reino do céu. Aí logo em seguida vem Jesus confirmando o que João Batista estava pregando. Então, a gente já está vendo aí duas pessoas, quando a gente vê duas pessoas falando sobre o mesmo acontecimento, sobre a mesma palavra de Deus, está confirmando o que Deus está dizendo. Então, Jesus aparece aí falando que o reino está próximo, que o reino estaria chegando. A gente já vê aí, né, uma posição correta, uma posição verdadeira que Deus está expondo para o povo. Vamos lá para o livro de Marcos, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 1. Vou para nós aí. 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Isso. Então vamos lá. Se a gente for analisar aqui, Jesus está reunido com os apóstolos e ele está dizendo: olha, vocês verão a vinda, a chegada do rei. Então Jesus aparece falando sobre o reino que estaria próximo e ele fala para os apóstolos: será no tempo de vocês que o reino será estabelecido. É isso que ele está falando, né? Então nós sabemos que, com exceção de Judas, porque traiu Jesus, todos os outros apóstolos viram participar, estavam ali quando o reino veio. Quando tudo aconteceu, está no livro de Atos. Então, o reino chegará durante a vida dos apóstolos. Então, não estava muito distante. O reino estaria chegando. E chegaria com poder. Ele está falando aí que chegaria com poder o reino de Deus. Então, todos que estariam ali presentes iam ver a chegada do reino. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Volta lá no capítulo 1 do livro de Marcos. Lê para nós versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso. Então, olha só.
Jesus falando sobre arrependimento. Então, se o reino está próximo, para participar, para entrar no reino, tem que se arrepender. E crede no quê? Crede no Evangelho. Evangelho de quem? Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus anunciando, o povo considerando ele como profeta. Tá. Muitos judeus nos dias de hoje, que não se tornaram cristãos, eles veem Jesus como mais um profeta. Muitos estão vendo Jesus como mais um profeta ainda, infelizmente. Mas a palavra deixa bem claro que Jesus, ele é muito mais do que um profeta. Vamos lá para o capítulo 10 de Mateus. Mateus, capítulo 10, o versículo 7. Lê para nós aí. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Isso, aí Jesus fala para eles, olha, aqui eles estão, né, junto com Jesus, e Jesus fala para eles, ó, onde vocês estiverem andando, vocês vão pregando que o reino está próximo. Então Jesus mandou que seus discípulos pregassem o reino, enquanto ele não estava chegando. Então é isso que ele está falando, olha, anuncia que o reino está próximo, o povo vai estar escutando vocês. Certo? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vou para nós, o versículo 10 do capítulo 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso, então veja bem, aqui nós estamos vendo aí um modelo de oração que Jesus está ensinando os apóstolos a como orar, né? E na oração ali, como ele estava anunciando a vinda do reino, ele fala: venha o teu reino, que seja de acordo com a tua vontade, né? Venha o reino que Deus tinha estabelecido de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade dele. Tá? E nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, com os acontecimentos lá no capítulo 2 do livro de Atos, que Deus já instituiu a igreja, que Jesus aí, né, edificou a igreja, então o que acontece? O reino já está acontecendo. O reino está onde? Está no coração do homem, se ele caminhar junto com Deus. Então, o reino está no coração de cada cristão e ele está se preparando para a vida eterna com Deus. Tá? Então, aqui Jesus ensinou eles a orar para que o reino venha. Então, qual foi o anúncio? João Batista começou anunciando que o reino estaria próximo. Jesus veio confirmando e anunciando a mesma coisa. Então, Jesus está falando, o reino está próximo e arrependei-vos, né? E seja batizado. É isso que ele está falando. E ele dá instruções para os apóstolos também falarem sobre o reino que estaria chegando. E interessante que a gente está vendo aqui que Jesus aqui está na oração de Jesus. Jesus está orando, né? Orando, passando a oração e pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido. Vamos para o capítulo 26 de Mateus, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Isso. Então, olha a promessa que Deus está dando, que Jesus está dando aqui. Aqui foi a primeira vez que eles se reuniram para participar da ceia. Aí Jesus promete estar participando da ceia onde? No reino de seu Pai, no reino de Deus. Então, a grande promessa de Jesus, né, no reino eterno. Tá?
Então, quando o reino chegaria, eles estariam participando e também tendo comunhão com Deus através de Jesus. Quando que isso aconteceu? Tá? Aconteceu lá no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontecia 50 dias após aí a Páscoa. Tá? Então, foi quando Jesus ressuscitou. Lembra que Jesus ressuscitou no primeiro dia, certo? Que era o dia da Páscoa, de acordo com os judeus. Os judeus procuraram prender Jesus antes da Páscoa, para que ele morresse antes da Páscoa, para que no dia da Páscoa não tivesse tumulto na cidade de Jerusalém. Então, foi esse propósito que os fariseus, os líderes, os sacerdotes, eles programaram para que no dia da Páscoa em Jerusalém estava cheia, tinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é país ali presente. Então, para não acontecer aquele tumulto entre os cristãos que estavam ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a Jesus, com a tradição deles, para não acontecer aquele atrito, eles procuraram prender Jesus e matar Jesus antes da Páscoa. E Jesus ressuscitou na Páscoa. E 50 dias depois que durava essa festa, começava com a Páscoa e terminava com o Pentecostes, então 50 dias depois, Deus preparou tudo para quê? Para anunciar aí e estabelecer aí a igreja, tá? Então foi no dia de Pentecostes que tudo aconteceu. Olha assim, 50 dias após a ressurreição de Jesus, Deus realizou milagrosamente todas as profecias que ele vinha falando para o povo com os profetas. Vamos lá para o capítulo 2, livro de Atos. Aí a gente analisando aqui, tá, as escrituras, aqui no livro de Atos é onde começa o Novo Testamento. Porque quando nós pegamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, eles estão falando, narrando da vida de Jesus, e os acontecimentos aqui foram no Antigo Testamento, porque Jesus estava vivendo sob a lei de Moisés. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí começou a nova aliança. Tá? Tudo bem, os livros foram escritos após? Foram, mas os acontecimentos foi quando? No Antigo Testamento. Então, analisando aqui, o Novo Testamento, tá? Ele começa na onde? No livro de Atos. Porque no livro de Atos ele começa falando da igreja, a nova vida, a nova aliança que Deus fez com o povo. Vamos lá, capítulo 2. Lê para nós aí do versículo 37 até o versículo 47 aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso. Então, nós estamos vendo aqui um acontecimento. Vamos lá. Como eu tinha explicado antes, era comum, era de costume, todos esses povos irem até Jerusalém com o fim do quê? Além de participar das festas, eles ficavam 50 dias no mínimo, tá? Porque às vezes chegava uma semana antes da Páscoa, eles iam embora uma semana após a Páscoa, então acabavam ficando mais de 50 dias ali em Jerusalém, principalmente se moravam longe daqui, de Jerusalém. Então nós estamos vendo que eles estavam na onde? Na cidade de Jerusalém, reunidos, com o fim de ouvir o quê? A mensagem de Deus. Então Deus usou aqui o momento certo. E aqui no capítulo 2, tá? O que acontece? No capítulo 2, ali do versículo 14 em diante, eles estão expondo para aqueles que estavam ouvindo a mensagem que Jesus pediu para eles transmitir ali para o povo. Então, o povo se reuniram, sentaram com a intenção de ouvir e eles transmitiram a mensagem. Então, eles apresentaram durante a mensagem Jesus. Tá? Eles estão apresentando a Jesus para esses ouvintes ali. E quando Pedro termina, tá? Mas aí me pergunto, mas o que o Pedro falou na mensagem? No versículo 22, capítulo 2, até o versículo 35, ali estão as palavras que os apóstolos falaram, tá? Então eles começam assim, ó, versículo 22, ó, varões israelitas, atendei essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Aqui, vou dar só uma pausa aqui, porque quando ele está falando milagres, prodígios e sinais, entra lá no que Joel falou, nós lemos. Lembra, se a gente pegar o versículo 17 e até o versículo 21, são as palavras de Joel. São as palavras de Joel. E aqui, né, os apóstolos estão apresentando Jesus e falando, olha o que Jesus realizou no meio de vocês. Muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Então, todos vocês que viram aqui, que acompanharam Jesus fazendo isso, são testemunhas. Então, ele está apresentando Jesus e mostrando que Jesus é aquele que os profetas vinham falando. Que Deus levantou Jesus e colocou ele, e agora Deus está fazendo uma nova aliança. Aí ele continua, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí são as palavras, tá? Não vou ler todo, depois vocês dão uma lida, que até o versículo 36 é o discurso de Pedro, dos apóstolos, perante o povo que estava ali em Jerusalém. Quando chegou aqui no versículo 37, eles ouviram muito perfeitamente esse discurso, essa mensagem, entenderam a mensagem, eles entenderam e ficaram preocupados. O que nós, então, faremos, irmão? Interessante que, olha que a pergunta dele, né, no versículo 37, ó. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Quer dizer, o coração ficou assim, angustiado, né? Eles queriam saber mas o que é isso? Então, o que nós devemos fazer? Eles ficaram preocupados. Para aceitar aí Jesus, para estar participando desse novo reino, o que nós devemos fazer? Eles fazem essa pergunta, né? Olha só. E perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, eles ficaram realmente preocupados. Então, esses aí que foram tocados pelo coração, aí Pedro respondeu para eles: olha, versículo 38, arrependei-vos. Então, o primeiro passo, tá? Eles ouviram a mensagem, né? Quando eles ouviram, eles entenderam. Quando eles entenderam, aí Pedro fala, então, vocês ouviram, vocês devem se arrepender,
se arrepender de todos os seus erros e pecados, né? E ele continua falando, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, ouvir a palavra, se arrepender, segundo passo, terceiro passo, seja batizado. Então, tem que ser batizado. Então, para ser batizado, tem que ter conhecimento, tem que entender. Não é de qualquer jeito. Então, já exclui aqui quem? Já excluímos as crianças, batismo de crianças, tá? Exclui. Por quê? Porque a criança, ela não vai, só é depois de uma certa idade que ela começa a entender as coisas melhores. As crianças, depois aí dos seus 10, 11 anos, 12 anos, então assim, não tem uma idade. Quando a criança começa a entender e ela sente isso no coração, ela já está, né, preparada. Mas, agora, uma criança que não tem nem noção de nada, ela não precisa. Então, tem que ouvir a mensagem, tem que se arrepender e ser batizado. Ele está falando os passos aqui. Depois ele continua, ser batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Remissão, o que é remissão? Ele tira, Deus não vai ficar lembrando, mas ele tira aqueles pecados e serão esquecidos. Remissão, arranca, tira fora o pecado, para se tornar um novo homem, novo homem. Aí ele finaliza aí, e recebereis o dom. No batismo não recebe o Espírito Santo, recebe o dom. Aí, conforme o cristão vai se desenvolvendo, vai vendo a sua vida ligada com Deus, o Espírito Santo começa a habitar na vida dele e começa a fazer as transformações. Então, ele recebe o dom do Espírito Santo na hora do batismo. Então, nós estamos vendo aí, ó, são 5 passos. Ouvir a mensagem que eles ouviram, entenderam, o coração ficou aí sem saber o que fazer, por isso que eles fazem a pergunta. Pedro fala para eles, arrependei-vos. Então, tem que ter um arrependimento. Em seguida, Pedro fala, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, passar pelo batismo, terceiro ponto, terceiro ponto. Aí, o que vem? Recebe o dom do Espírito Santo, vem a perseverança. Aí tem que perseverar. Tem que perseverar. Recebe o dom do Espírito Santo e perseverança. E, nesse dia, diante dessa situação, diante dessa explicação que os apóstolos deram, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Foram acrescentadas aí. Agora, vamos imaginar, né? É muita água para batizar esse povo. Muita água. Como que eles fizeram dentro da cidade de Jerusalém para batizar tudo isso? Como que eles usaram? Naquele tempo, era comum as casas, então, assim, os próprios cristãos que se tornaram cristãos ali, que estavam seguindo Jesus, que moravam em Jerusalém, mas em todas as casas eles tinham uma cisterna. O que seria cisterna? Vamos trazer para os dias de hoje. Seria uma pequena piscina com água onde eles entraram e tomavam banhos. Todas as casas tinham. Se a gente for analisar nos dias de hoje, todas as casas têm banheiro com chuveiro. Seria isso. E onde esses povos foram batizados? Na casa de um, na casa de outro, onde tinha água que era suficiente para cobrir. Porque dentro de Jerusalém não passava rio. O rio passava um pouco distante da cidade de Jerusalém. Então, como nas casas tinha cisternas, então eles usaram e foram batizados aí, e nesse dia aí foram quase 3.000 batizados aí acrescentados. E interessante que durante a leitura a gente vê que eles perseveravam, olha bem, que eles perseveravam, versículo 42, na doutrina de quem? Na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Tá? Que a doutrina dos apóstolos, sabemos que é a doutrina de Deus. Deus colocou Jesus como apóstolo e Jesus escolheu 12 homens como apóstolos. Então a mensagem de Jesus veio de Deus. Então nós vimos aí quase 3.000 pessoas foram batizadas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Então a perseverança ela entra aí nos passos do batismo aí. Tá? E diariamente, quer dizer, eles perseverando, o povo, os outros
que estavam de fora via aquela comunhão, via que aquilo era diferente, que era totalmente diferente, né? E a cada dia era Deus que ia acrescentando mais pessoas. Era Deus que acrescentava. Então, qual é o papel dos apóstolos? Eles transmitiam a mensagem, é claro que eles tinham ali o poder para realizar curas e milagres, né? Então, tinha esses dons aí do Espírito Santo, e Deus ia acrescentando, no versículo 47, louvando a Deus e cantando com uma simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, é Deus que acrescenta. Às vezes a gente fala com a pessoa, tenta convencer ela, mas a gente não deve tentar convencer ninguém. A gente deve falar da palavra, da mensagem, aí Deus vai trabalhar. Quer dizer, quando nós estamos falando, estamos plantando a semente. Quem vai cuidar e regar é o próprio Deus. Se a pessoa deixar Deus cuidar e regar, a transformação, a mudança dela vai acontecer. Agora, se a pessoa não deixar, Deus não vai forçar. Deus não vai forçar ninguém. Então, nós vemos aqui que aqui é estabelecida a igreja, aqui Deus cumpre a terceira promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Através da tua descendência abençoarei todas as nações. Tá? Todas as nações. Então, assim, ó, tanto Isaías, como Joel, como Miqueias, que nós lemos lá atrás, eles falaram que nos últimos dias, tá? Os últimos dias seria após os 50 dias ali da festa da Páscoa ou da ressurreição de Jesus, né, que iria acontecer tudo isso daqui. Aqui no capítulo 2, já estavam nos últimos dias das festas, estava completando 50 dias de festas. Então, esses últimos dias está referente a isso, tá? Aí foi onde que o povo estava totalmente preparado e eles queriam realmente saber o que Deus tinha para passar. Dali, cada um voltava para sua terra, para sua cidade, para o seu país, e ali eles levavam aquele ensinamento durante um ano inteiro, até o próximo ano. Certo? Então, ó, o capítulo 2 do livro de Atos foi o que Joel falou, tá? Acompanha comigo, eu vou ler o capítulo 2, versículo 16 e o 17, ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, todos receberiam esse dom e sairia aí proclamando a mensagem, a palavra de Deus. Então, Deus estendeu isso daí para todos, tá? Então, tanto como Isaías e Miqueias, todas as nações que estavam presentes em Jerusalém, né, é claro que nem todos que estavam ali, porque claro que tinha muito mais que 3.000 pessoas ali, muito mais. Tudo indica que, vou usar um exemplo, tá? Um exemplo, só para a gente entender em números. Então, vamos supor que na cidade de Jerusalém teria aí 600 mil habitantes no período, um exemplo, tá? 600 mil habitantes. Então, nesse período, eles receberiam o dobro ou o triplo, dependendo da população que tinha. Então, mais ou menos ali, teria, eu estou só usando um exemplo, tá? Mais de 3 milhões de pessoas na cidade de Jerusalém. Imagina o tumulto que era a cidade. Aonde que ia colocar todo esse povo? Como eles já tinham costume, né, muitos levavam tendas, montavam suas tendas nos campos, fora da cidade, né, ali ficavam. Então, ficavam ali 50 dias, tá? 50 dias. Aí no capítulo 2, lê para nós versículos 5 até o 11. Tá sem áudio o seu... Marli, tá sem áudio, liga o áudio seu aí.
Desculpa, é que meu marido está fazendo café, ele estava fazendo bastante barulho e eu parei. Cafezinho é bom. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros: que quer isto dizer? Interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Isso. É quando Pedro começa o discurso, né? Pedro sabia que ele estava comentando, estando embriagados, mas Pedro aí esclarece a situação. Então, veja bem, tinha pessoas de todas as nações aí do mundo conhecido na época. Então, Deus usou esse momento, por quê? Porque já era de costume. Então, ali, a palavra, o evangelho seria propagado mais rapidamente. Quando cada pessoa aqui dessas nações, eles voltavam para suas terras, então, eles voltavam ali falando do que aconteceu em Jerusalém. Então, eles voltavam anunciando tudo. Então, a palavra já seria expandida o quê? Bem rapidamente. Bem rapidamente. Só nos dias de hoje, né? Se você quer que uma notícia seja espalhada rapidamente, você vai na onde? Na internet. Né? Você vai na internet aí, negócio aí. Então, foi isso daí. Deus usou o meio ali para que a mensagem seja espalhada rapidamente. Tinha que ser espalhada rapidamente, porque o reino ele estava instituindo, estabelecendo um novo reino, a nova aliança em Jesus. É interessante que olha o versículo 1 aí, ó. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, é uma comparação, tá? Comparação. Quando fala assim, o som como vento impetuoso, então, como fosse um estrondo, barulho bem alto, com o vento forte, você vê ele passando por causa das árvores e você escuta o barulho dele. Então, a mesma coisa aqui. Então, foi algo assim que todos ouviram, né, e viram esses acontecimentos aí. E aí, confirma o que os profetas falaram. Então, ali foi estabelecido. Então, muitos, interessante que cada um viu na sua língua. Tá? Então, eles entenderam. Essas línguas aí que eles falaram eram línguas conhecidas de cada nação. Então, o que aconteceu ali? Uns falam, não, eles falaram em línguas de cada nação. E outros falam que os ouvidos foram abertos. Então, aconteceu os dois. Tá? Os dois fatos ali. Os apóstolos falando na língua de cada nação, e eles entendendo, quer dizer, o ouvido também abriu-se, Deus abriu o ouvido dele, para eles entenderem a mensagem. É onde chega lá no capítulo 2, o versículo 38, 37, que eles entendem a mensagem, ficam preocupados e perguntam o que eles devem fazer. E ali foram batizados. Então, lá estava presente partos, medos, elamitas, são tudo nações, tá? Como se fosse um exemplo, Brasil, Paraguai, argentino, japonês e assim por diante, tá? Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Interessante que Judéia, né, ficava fora de Jerusalém, né, ficava longe.
Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, até a capital de Judéia era a Gálatas, né? Para os Gálatas, tá? Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, os próprios romanos lá, cretenses e árabes. Essas eram as nações que estavam ali reunidas, cada um tinha sua língua materna. Até os próprios judeus que moravam nessas regiões, eles aderiram aí a falar, tiveram que aprender a falar em línguas. É um exemplo. Se a gente sair do Brasil hoje e for para algum outro país, a gente já tem que chegar lá sabendo falando alguma língua, a língua deles, ou a língua universal que é o inglês, né? Então lá também tinha uma língua universal. Então era isso que acontecia, tá? Tudo bem? De acordo aí. São 16 nações ali presentes e ouviram aí a mensagem, né? Como nós vimos lá, que os profetas Isaías e Miqueias, eles profetizaram que ia acontecer quando? Em Jerusalém. E aqui no livro de Atos, eles estão reunidos na onde? Em Jerusalém, certo? Então, eles profetizaram, né? Vamos ler Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 47. Lê para nós aí. Pode ler, Marli. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Oh, glória! Então, tudo começou em Jerusalém. Glória mesmo, porque tudo começou lá, pregando, anunciando em nome de Jesus, né? Então, quando a gente vai lá em Atos, né, todo o capítulo do livro de Atos, capítulo 2, todos os versículos, né, capítulo Atos 2, está falando que todos os acontecimentos ali foi em Jerusalém. Então, olha só, Deus já vinha falando para o povo sobre esse acontecimento, né? Lembra Daniel? Daniel, nós lemos lá essa passagem 2, né, 44, o Dias dos Reis Romanos, Dia dos Reis Romanos, que seria lá a potência, né, mundial que aconteceu. Os romanos seria aquele reino, o reino dividido, reino de ferro com barro. E ali Deus estabeleceria o reino que seria para sempre. Lembra da passagem que nós lemos? Daniel está falando que o reino de ferro seria dividido. Seria dividido por quê? Porque ali Deus estabeleceria o reino dele. E o reino de Deus seria para sempre. Então aconteceu quando ali, no livro de Atos, estavam sob o domínio romano. O domínio romano. Então tudo aconteceu de acordo com os profetas falaram. Mas vamos lá para Lucas capítulo 3. Vai lá, Lucas capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Isso, tá? Só para a gente entender, mas tem tantos nomes daqui, né? Que era tipo assim, tá? Existia um rei, né? Um rei, e o rei tinha vários filhos, ele colocava seus filhos ou parentes para estar aí governando cada cidade. Por isso que fala que era um reino dividido. Por quê? Porque tinha, exemplo, cada cidade tinha o seu rei. E esse rei, ele prestava contas para o rei de Roma, tá? Para o rei de Roma. Antes desse Império Romano, ele não era dividido, era apenas um rei que comandava tudo. No Império Romano, aí aqui fala o nome de vários, tá? Por isso que ele fala que era um reino dividido. Então, um reino dividido, ele se torna um reino forte ao mesmo tempo fraco. Por quê? Porque às vezes um não se concordava com o modo de governança do outro, e ali às vezes eles entravam em conflito e não tinha
aliança, tá? Então, era isso que acontecia, certo? Lá no Atos capítulo 2, né, Joel falando, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, nós vemos que isso aconteceu no livro de Atos, a gente acabou de ler lá, né, que todos aí foram batizados, que receberam, então, tanto jovens como velhos, todos aí, eles entram e participam do reino de Deus e têm o mesmo papel de anunciar a mensagem. Então, toda a carne, todo aquele que ouviu a mensagem, entendeu, se arrependeu, passou pelas águas aí e está perseverando, então não tem uma idade específica para isso. No Antigo Testamento tinha, eram homens entre 30 anos a 60 anos no máximo, que era escolhido por Deus para ser um profeta. Nem menos, nem depois Deus escolhia. Certo? Isso é tão verdade, que já foi batizado menina de 11 anos, hoje é mãe e está na presença do Senhor. E já foi batizado marmanjo, casado, que 3 meses depois estava de volta no mundo. Né? Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Porque às vezes a pessoa passa, interessante que a palavra está falando em perseverar. Bom, então às vezes a pessoa acha que, não, eu já batizei, então já estou salvo. Não. Por isso que na hora do batismo ele recebe o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai vivendo conforme a vida dele diariamente. Aí ele vai habitando dentro do cristão. Né? Então, nós vimos, lá no livro de Lucas 24, ele está falando sobre arrependimento, né? 24, versículo 44, eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar comigo, Lucas 24, versículo 44 e 50. Olha lá. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, a todas as nações. Olha só, aqui Jesus apareceu para eles, eles estavam meio perdidos, né? Porque Jesus tinha sido preso, pregado na cruz, estava morto. Então eles ficaram perdidos. E Jesus aparece para eles. Olha, lembra tudo que eu ensinei para vocês? Lembra que os profetas vinham falando, Moisés falava de mim. Quando ele fala de profetas, está falando de todos. Aí Jeremias, Joel, de todos, né? Falavam de mim. Lembra tudo que vocês sabem sobre a lei e tudo que vocês aprenderam comigo quando eu estava com vocês? Tinha que acontecer isso para que o novo reino, a nova aliança de Deus seria estabelecido. Então aí abriu, aí eles entenderam que Jesus tinha que passar por isso. Eles entenderam. Até então, os israelitas, né, os judeus, os próprios apóstolos, eles achavam que o reino que Deus iria estabelecer seria físico, seria um reino físico ali, que eles iriam lutar contra os romanos, venceriam os romanos, igual vinha acontecendo aí na história, né? Um reino vencia o outro e ali ele se tornava potência. Então eles achavam que seria dessa maneira. Aí, a partir desse momento, eles entenderam o propósito de Deus. Começaram a anunciar. Recebe uma ordem, né? Recebe um mandamento. Ide a todas as nações e prega o evangelho. Então, todos aqueles que aceitar o meu nome, se arrepender, serão batizados. Vocês batizam. Então, começa aqui em Jerusalém. Começa primeiro aqui, dentro da casa. Começa aqui e depois espalha pelo mundo. Eles entenderam aí, né, a situação para pregar o arrependimento. Nós lemos lá Atos 2, 38. Então, se arrependei-vos e seja batizado em nome de quem? Jesus Cristo,
para que os pecados seriam perdoados, né, remidos, tirados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:38, né? Eles entenderam aí. Né? Marcos 9:1, nós lemos lá que o reino chegaria com poder, tá? Então, eu li lá, capítulo 2 de Atos 1-4, que chegaram com poder, vento como estrondo, né? E eles começaram a falar aí em outras línguas, de acordo com as nações. Então, veio como poder, com poder mesmo, certo? Quando que isso aconteceu? Vamos lá para o capítulo 11 de Atos. Atos, capítulo 11. Deixa eu ver se nós temos tempo. Estou fazendo direto hoje. Temos. Lê para nós aí, Atos, capítulo 11, versículo 15. 11:15. Isso. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Isso. Então, olha só o que Pedro está falando, né? Claro que aqui Pedro está num discurso e ele está contando o que aconteceu lá no início, né? O que aconteceu? Quando Pedro estava falando sobre aqueles ouvintes, né, o Espírito Santo desceu sobre aqueles ouvintes, eles entenderam o que Pedro falou, logo em seguida eles foram batizados. Aí que Pedro falou, ó, isso aconteceu com nós lá no princípio, quando tudo iniciou, quando eles estavam em Jerusalém, reunidos em Jerusalém ali, é que Jesus falou, não sai de Jerusalém, para que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com eles. Então, Pedro está falando, ó, o dia de Pentecoste foi considerado aí o começo, o princípio da igreja, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Então, o dia de Pentecostes ali do calendário judaico, foi onde aconteceu a igreja, foi onde Deus instituiu a igreja. Deus usando aí o dia, o momento certo, para instituir a sua igreja. Então, começou lá. A igreja ela foi considerada estabelecida. Atos 2:41, agora vamos para o 8. Atos 8, lê para nós, versículo 1 aí. O 2, o 41, 47, nós lemos. A não ser que vocês queiram ler de novo para relembrar. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Isso. Foi muito importante, tá? Deus permitiu que isso acontecesse, por quê? Por vários motivos, tá? Você vê que naqueles dias lá, eles ainda estavam em Jerusalém, depois de Pentecostes, eles estavam ensinando em Jerusalém os apóstolos, aqueles que se tornaram discípulos e permaneciam em Jerusalém. Então, o que estava acontecendo? A palavra não estava saindo dali. Deus permitiu que acontecesse essa perseguição, para quê? Para que, olha só, todos os discípulos foram dispersos de Jerusalém, e saíram, tiveram que sair, os apóstolos se esconderam, os outros saíram, só que esses discípulos que saíram, por onde eles passavam, que existiam várias aldeias, várias pequenas cidades, eles iriam anunciando a palavra, tá? Eles iriam anunciando. Senão ia ficar apenas, mas que Jesus falou, ó, anunciai para todas as nações. Então, dali em diante, foi anunciar, a palavra foi sendo anunciada. Aí vem Filipe anunciando, né? Estava pensando nele. Estevão, né? Estevão, a gente vê que Estevão estava também aí falando. É muito interessante, né? Filipe, a gente vê um trabalho muito bom do Filipe, daí em diante, e assim continua, tá? Então, a igreja, ela foi considerada estabelecida quando lá, vamos lá para o capítulo 9, versículo 31, o que está dizendo aí, ó? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número.
Que igreja Isso. maravilhosa, Deus. Isso. Por que que elas tinham, tá? A gente viu que a Judéia, né, era um outro país, tá? Então tinha a Judéia, Jerusalém, né, Galiléia, Samaria. Por que que quando eles chegaram nessas outras cidades, nesses outros países aqui, eles tiveram paz? Porque ali, com certeza, naquele período, João Batista, ele saía pregando sobre o novo reino. Ele não ficou só em Jerusalém. Então, onde ele saía andando cidade a cidade, anunciando e pregando. Então, essas cidades aí, eles ouviram a pregação de João Batista. Aí, quando eles ficaram sabendo do acontecimento lá em Jerusalém e depois ouviram esses discípulos aí, a paz reinou ali naquelas cidades. Entendeu? Enquanto Jerusalém, não. Jerusalém, o que aconteceu? Os romanos se sentiram ameaçados. O Romano falou que os próprios, não era só os romanos, né, mas também os próprios sacerdotes, que ensinamentos é esse que estão trazendo aí? Que é isso aí? Vem contra a nossa tradição. Isso vem contra a nossa tradição. Seita. Seita, isso. Aí aconteceu tudo isso aí, esse conflito, tá? Mas foi necessário isso daí para que a palavra sairia ali daquela região para outros lugares, tá? Então foi necessário. Então, só para a gente entender, tá? Quando Adão pecou, né, Deus prometeu enviar o seu filho para buscar um homem, para trazer o homem de volta. Então, quando Adão pecou, aconteceu aquele distanciamento, aquela separação entre Deus e homem. Então, quer dizer, ocorreu a morte espiritual, que é a separação de Deus com o homem, a morte espiritual por causa do pecado, né, e a morte física, que é a morte do corpo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria a morte física e nem a morte espiritual. Então, o pecado trouxe essas duas mortes aí, a física e a espiritual. Tá? A física é o corpo aí nosso que ele não aguenta muito tempo. Nos dias de hoje aí, se a gente cuidar muito bem dele, ele pode chegar aí um ou outro que acaba chegando aos 100 anos de idade, né? Um ou outro que acaba chegando aos 100 anos de idade. A gente ainda vê muita história de pessoas com 100 anos de idade, um pouquinho mais. Então, isso é o período que o nosso corpo aguenta, é o nosso corpo físico. Então, com o pecado veio aí essa morte física e a morte espiritual, que é a separação de Deus com o homem. Aí Deus fez um plano. Então, vou mandar Jesus lá na frente para que o homem possa ter comunhão de novo comigo. Foi isso que Deus fez. Então, para salvar aqueles que estavam perdidos, né? E através de quem edificaria a igreja? Através do descendente de Abraão edificaria a igreja. E aí o papel da igreja é pegar todos os ensinamentos e dar continuidade, levar para frente, dar testemunho. Então, a gente viu que por todo o período do Velho Testamento, Deus vem desenvolvendo este papel, vem preparando o povo para essa nova aliança, esse novo recomeço, usando quem? Os profetas, homens escolhidos aí, cuidando de tudo, até chegar em João Batista. Quando João vem anunciando diferente. O reino já está próximo, então vocês se preparam, se arrependem. Então foi isso daí. E Cristo veio e também pregou: o reino está chegando. Quando Jesus morreu na cruz, ele cancelou o Velho Testamento e fez a nova aliança. Tá? Então, quando nós olhamos aqui o Velho Testamento sendo o espelho e a nova aliança, é claro que a nova aliança, o Novo Testamento, ele é um complemento, ele é a continuação do Antigo Testamento. Deus dá continuidade aí à vontade dele, à história da humanidade. Então, agora Deus traz o homem para próximo dele. O homem estava separado. A lei separava o homem de Deus. A lei separava. O Velho Testamento separava a lei de Deus, totalmente. Aí, através da igreja, não. Aí foi estendida. Então, a nação de Deus hoje é o cristão. O cristão, independente da raça, independente da cor, da onde ele estiver, se ele é cristão, ele faz parte da nação de Deus, está espalhado para o mundo inteiro. Então, essa sempre foi a vontade de Deus, trazer um homem. E o papel do cristão é levar a mensagem, né? Então, nós vimos aí que a igreja ela está fundamentada nas promessas de Deus.
Tudo bem até aí? Sim. Tá. 9h43. Bom, se alguém quiser alguma pergunta, gente, porque aqui praticamente a gente finalizou o módulo 3 e nós vamos partir para o módulo 4. Vocês querem continuar? Quer dar uma pausa aí? Na próxima aula a gente dá. E ainda vamos falar do corpo de Cristo, a igreja. O módulo 4 já fala sobre a igreja, o corpo de Cristo, né, a promessa, a igreja prometida por Jesus Cristo. E a gente vai entrar bem mais específico aí, falando da igreja. Por mim, a gente pode parar e deixar para dar E início depois, porque início, é né? bem claro, né? Não deixa esse texto, o que a gente viu hoje não deixa dúvida. A palavra de Deus não deixa dúvida. Não, Né? deixa, pode ver que como que ela está atualizada para nós hoje, né? Sim. 2000 anos depois dos acontecimentos, ela é atualizada para nós hoje. E para mim também tudo bem. Que bom. Mas, gente, Deus abençoe vocês, boa semana. Vamos aí continuar aí a luta não é fácil, é muitos obstáculos, mas Jesus falou que obstáculo vai ter mesmo. Deus abençoe, boa semana. Eu vou parar a gravação aqui e assim que estiver disponível aí, vou colocar no grupo para quem assistiu. Deus abençoe a vocês também. Foi muito bom a aula de hoje. Melhoras aí, viu, companheira? Marli, obrigada. Obrigada, Maria. Tá. De nada.